Livro de Geografia, página 115 até a página 117, número 2. Vamos lá? Todo mundo com o livro aberto? Temos aí alguns alunos com a câmera desligada. Então, vamos lá. A distribuição da água no Brasil. A água passa, deixa eu abaixar aqui. A água passa por um processo que envolve 5 etapas antes de chegar até as casas. Então, gente, a água, ela não sai do rio direto para sua casa, não. Ela passa por alguns procedimentos, né? Alguns processos, alguns procedimentos necessários para o consumo, para a utilização. E vamos descobrir aqui agora quais são esses processos, tá? Primeiro, captação. Sublinha aí. Captação. Não precisa sublinhar o que é o processo de captação, tá? Só sublinhem a palavra captação. Captação. A água é retirada da natureza. Então, por exemplo, a água tá lá no rio, né? Tá passando lá no rio. E o primeiro processo para que essa água chegue na nossa casa é o processo de captação, que é tirar a água do rio e levar para um lugar apropriado, tá? A água é retirada da natureza. Então, para isso, as empresas que fazem o tratamento e a distribuição da água em cada estado, aqui no caso, no nosso é a Saneago, né? Realizam um estudo para buscar uma fonte capaz de abastecer a comunidade. Então, a empresa vai, né? Analisa o lugar, né? Vê se pode, se tá tudo certinho. Podendo, sendo liberado, né? A água estando em boas condições, a empresa começa a captar essa água. Então, é a parte da captação, né? A retirada da água para o início do tratamento. Segundo passo, o tratamento. Sublinha lá. Sublinhem aí. Segundo passo, tratamento. Segundo passo, tratamento. Lucas. Não dá, né? Não dá. Segundo passo é o tratamento. Depois de retirada da natureza, depois da empresa ir lá, retirar a água da natureza, ela é realizado o tratamento para a retirada das impurezas e acréscimos de substâncias que garantem a desinfecção da água. Então, a empresa foi lá, né? Fizeram o primeiro processo, que é o processo de captação da água. Tirou aquela água lá do rio. A água do rio, ela tem folha, ela tem xixi, muitas vezes, né? Ela tem sujeira que as pessoas jogam lá. Ela tem impurezas da própria natureza, né? Que o vento traz, que suja a água. Então, a empresa não pode simplesmente tirar do rio e colocar lá e mandar, liberar aí para as caixas d'água das casas. Então, ela precisa fazer um tratamento. É nesse tratamento que ela começa com a utilização de produtos, né? Eles vão colocando aí produtos na água e vai fazendo essa limpeza. A água vai deixando de ser uma água poluída e começa a ser uma água desinfectada, uma água mais limpa, não pura, tá, gente? Eu não estou falando que depois desse tratamento a água fica pronta. Não, ela ainda continua assim, impura para certos tipos de coisa. Porém, já dá para ser consumida depois desse processo, desse tratamento. Depois é a reservação. Por exemplo, a água foi tratada. Ela já pode ser bebida? Você já pode usar ela para beber? Ela saiu do rio, foi para a empresa tratou, mandou para sua casa. Você já pode beber essa água? Não pode, né? Por quê? Porque a gente só pode ingerir a água filtrada,
né, ou fervida. Então, ainda tem todo um processo para que a gente possa ingerir. Mas a água, depois de tratada, você já pode usar ela para limpar a casa, ela já pode ser usada na descarga do seu banheiro, ela já pode ser usada para lavar roupa, para lavar vasilhas em casa, né, e para outros tipos de coisa menos pouco ingerir, né? Porque ainda tem ali os produtos, aquelas coisas que fazem mal para o organismo do ser humano. Com o tempo, a gente vê, né, os malefícios do consumo dessa água sem filtrar ou sem ferver, né? Então, não é recomendado, tá? Depois do tratamento, ela vai para a reservação. Então, sublinha aí, reservação. Reservação. No processo de reservação, gente, as companhias de distribuição armazenam a água nos reservatórios. Então, lá onde fica o posto, né? Lá onde passa por todo o tratamento da água, tem lá os tanques, né? Esses tanques é onde ficam armazenados a água para poder ser distribuída para a cidade. Depois, o quarto, a distribuição. Depois que foi captado, que teve o tratamento, que a água foi tratada, então primeiro captou, né, teve a captação, depois passa pelo processo de tratamento, tem todo um processo, é um processo longo e demorado. Depois ela vai para a reservação, que é onde essa água fica reservada para daí ser distribuída pela cidade. Aí ela vai para o quarto passo, que é a distribuição. É onde ela sai do tanque e começa a ser distribuída. Sublinhem aí, distribuição. É realizada a distribuição da água dos reservatórios por meio de canos enterrados sob as ruas da cidade. Gente, quem nunca viu um buraco que a Saneago deixou no meio da rua aqui na cidade de Anápolis? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem nunca viu esse buraco? Não? Então, a gente vai começar, vocês vão começar a andar pela rua e olhar, gente, porque o que essa Saneago sabe fazer é buraco. E por que muitas vezes ela acaba tendo que furar o asfalto e acaba deixando ali aquele asfalto esburacado com aquela placa enorme dela lá? Porque teve um problema no cano que estava naquela região. Então, toda vez que tem um vazamento, vocês podem ver que geralmente quando tem vazamento de água, a gente vê a água jorrando pelo asfalto, né? Por quê? Porque o cano está enterrado lá embaixo, né? Eles fazem aí a canalização por baixo do asfalto. Então, quando ele chega, tudo é cano, né? Quando a gente vai construir a casa da gente, as pessoas, os pedreiros que vão construir, quem vai mexer com a parte do encanamento, eles vêm também com os canos, que são ligados com os canos que estão na rua. Para quê? Para que essa água possa subir ali para a caixa d'água e aí, assim, ser distribuída pelas torneiras da sua casa. Então, quando a gente passa pela rua e é cheio de cano, né, pelos canos de distribuição de água. Esses canos são subterrâneos, né, são embaixo do chão. Por isso que qualquer problema que tem, é preciso vir, aí vem a equipe especializada, quebra ali aquele asfalto até chegar onde está o problema, que é embaixo da terra, né? Então, e o quinto é a ligação domiciliar, que é o que eu acabei de falar para vocês. Eu sempre passo aqui o que está o livro. E o quinto é a ligação domiciliar. Então, a empresa responsável pela distribuição da água tem os canos aí que passam nas ruas da cidade. Quando você constrói a sua casa, o encanador vem, né? A pessoa responsável pelo encanamento vem e faz a ligação, que é chamado de ligação domiciliar, que vai ligar o cano lá da rua aos canos da sua casa. Para quê? Para fazer a distribuição dessa água dentro da sua casa. Então, para isso, você tem que ir no cano lá da rua, faz o ligamento dos canos, onde começa a passagem, para que esse cano comece a distribuir. Mas não é fácil assim não, gente. Não é só pegar um cano, furar lá e começar a pegar água, não. Tem que ter autorização, né? Aí tem acho que é hidrômetro que chama,
que a própria empresa vem, coloca ali, né, que vai fazer o controle financeiro do gasto da água que você tem. E aí o encanador começa a colocar os canos, aí liga cano que vai para a caixa d'água, cano que vai para o banheiro, cano que vai para a pia, cano que vai para o chuveiro. E aí é o que nós chamamos de ligação domiciliar. Então, o cano que leva água para o banheiro, para o vaso sanitário, para a pia do banheiro, para a pia da cozinha, para a máquina de lavar roupa, para o tanque de lavar roupa, para o chuveiro que nós tomamos banho, tudo isso é chamado de ligação domiciliar. Então, nós sabemos que a distribuição da água é feita em 5 etapas. Quais são essas 5 etapas? Captação, tratamento, reserva, distribuição e ligação domiciliar. Então, captação, tratamento. Então, primeiro, tira a água do rio, do córrego. Depois, trata essa água. Depois, vai para a reserva. Essa água vai para a reserva. Depois, essa água passa por quê? Pelo tratamento, tá certo? Tá certo ou tá errado? Ela vai para a reserva, depois ela trata? Sim ou não? Deixa eu ver aqui alguém. Tem gente falando que sim, tem gente falando que não. Milena, eu vou falar. Milena? Está me ouvindo, Milena? Oi. A tia Raíssa vai falar aqui os 5 passos do tratamento da água. E depois que eu falar eles, você vai me falar se eu falei certo, tá? Tá. Então, vamos lá. Então, primeiro, captação, tira a água do rio, né, para captar, captação da água. Depois, é o tratamento da água. Depois, a distribuição. Depois, a reserva. E depois, a ligação domiciliar. É esse processo, Milena? Sim. Sim? Sim. O Enzo balançou a cabeça assim, falando que não. Enzo, você acha que a Milena está errada? Que a tia Raíssa está errada? Sim. Estou errada, Enzo? Por quê? Primeiro é a captação, segundo é o tratamento, o quarto é a distribuição e domiciliar. Ah, muito bem. Então eu troquei aí, né? Gente, e essa ordem, ela tem que ser seguida certinho dessa forma, tá? Porque em cada passo desse aqui, em cada um desses 5 passos que você sublinhou aí no seu livro, espero eu, né? Porque eu pedi para sublinhar todos eles aqui. Cada passo desse aqui tem que ser realizado corretamente e na ordem correta. Por quê? Para que essa água possa chegar até nós da maneira correta para o uso, né? Então, nada disso pode fugir dessa rotina aí, porque senão nós teremos problema com a água que chega na nossa casa, né? Muitas vezes a gente vê assim, quando acontece falta d'água, geralmente acontece, né? Ultimamente até tem acontecido bastante, a gente vê aí quando acaba, por exemplo, anunciou lá que vai acabar a água, aí acaba. Aí a gente vai usando a água da caixa, né? Quem tem caixa, né? Porque muita gente tem aquele outro negócio cisterna, poço, que tira água lá, né? Aí muita gente, aí a gente vai usando a água da caixa, vai usando, a água da caixa acaba. Aí, de repente, a empresa libera a água de novo, volta a água. E aí a água volta como? A água volta limpinha e transparente? Sim ou não? Não, ela volta suja, né? Às vezes suja de terra, às vezes suja de barro, né? Aí a gente tem aquela primeira água bem sujinha. Por quê?
Porque mexeu onde? Nos canos, né? No encanamento. E o encanamento é aonde? Embaixo da terra, né? Então, por isso que às vezes acontece de vir, sim, quando volta a água com esse início de água suja, até passar, né? Até quando essa água suja passa por todo o encanamento e volta a passar água limpa. Então, essa água suja vem porque a empresa não tratou a água? Não, porque conforme mexeu lá, teve terra, teve barro, né? E barro, e terra com água vira barro. Então, por isso que a gente tem sempre aí essa primeira água um pouquinho suja. Então, página 116, número 1. Aí aqui nós temos aqui uma imagem, né? Aqui é um centro de tratamento. Tá vendo o tamanho, gente? Olha o tamanho desse lugar. Olha o tanto que esse lugar é grande. Espera um pouquinho. Olha o tanto que esse lugar aí, gente, essa estação de tratamento é grande, tá vendo? Por quê? Porque precisa-se de muito espaço, é muito mecanismo, né? Para que todo esse tratamento aconteça. Aí, olha aqui, ó. Seguindo a ordem que eu acabei de falar aí alguns minutos antes. De acordo com o texto que a gente leu e falou, e eu falei agora aí, né? O Enzo corrigiu. No mero processo de distribuição da água conforme as suas etapas. Então, nós sabemos que são 5 etapas e as 5 etapas devem ser realizadas na mesma ordem sempre, né? Então, deixa eu escolher aqui alguém para falar para mim, para ver se prestou atenção. Deixa eu ver aqui se prestaram atenção. Giovana. Giovana, nada de ficar usando o chat, tá? Perde muito digitando aí nesse negócio. Giovana, vamos lá numerar as 5 fases aí do tratamento de água. A reservação, qual é? Sem olhar no livro. Tenta fazer sem olhar. A reservação. Peraí, vamos pela ordem, tá? Fala para mim, qual é o primeiro? Captação. Isso, então vamos lá onde está a captação e vamos colocar o número 1. Vamos lá onde está a captação e vamos colocar o número 1. Qual é o segundo, Giovana? Tratamento. Isso. Procurem aí onde está escrito Tratamento. tratamento e coloquem número 2. Giovana, qual é o terceiro? Ação. É a reserva, né? Procurem aí onde está a reservação e coloquem o número 3. Qual é o quarto? Distribuição. Isso, procurem aí distribuição e coloquem no 4. E o último? Ligações domiciliares. Ligação domiciliar, né? Então, fala aí para os seus colegas, Giovana, caso algum deles tenham se perdido, fala aí para eles como ficou essa ordem. Captação. Não, a ordem dos números. 3, 2... 3, 2, 1.
5, 4. Muito bem. Então, essa é a ordem, tá? Confiram aí o de vocês, se alguém ficou perdido, ó. 3, 2, 1, 5 e 4, tá? Número 2. Desenhe uma situação do dia a dia em que você utiliza a água em sua residência e na escola. Então, aqui, gente, você vai fazer um desenho de como que você utiliza a água. Na sua residência, em casa, você pode desenhar você tomando banho, pode desenhar lavando louça, lavando as mãos, tá bom? E na escola, lavando as mãos, bebendo água, dando descarga no banheiro, né? Então, você vai desenhar aí algumas situações em que você usa água em casa e na escola, certinho? No final, embaixo do quadro laranja, você vai colocar a data de hoje, tá? Dia 11/10, ok? Então, essa foi a nossa tarefinha de geografia. Eu vou encerrar agora a nossa aula e vou mandar lá no grupo para vocês a foto da tarefa de matemática para vocês fazerem, tá bom? Copiar no caderno, dar fotinha lá no caderno e responder, tá bom? Então é isso. Beijo, qualquer dúvida, só falar, tá bom? Tchau, tchau.